Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Tânia Maria Borges Gomes, associada representativa do Rotary Clube de Brasília, Lago Norte, classificação Pedagogia, servindo ao distrito nesse ano rotário como presidente da comissão DEI, distrito 4.530. Hoje nós teremos a presença de uma pessoa especialíssima, uma pessoa maravilhosa. E como eu não consigo enxergar, aí o Chico vai ler para a gente o currículo dessa linda pessoa que chegou para brilhantar a nossa noite. Ela é Relações Públicas, empresária do varejo, especialista em comportamento de consumo, diretora de Relações Institucionais da CDL de Balneário Camboriú, vice-presidente do Conselho Municipal de Relações Internacionais e Federativas. Ela, além disso, ela é ela é secretária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, coordenadora estadual de mobilização do Movimento Nacional ODS de Santa Catarina, coordenadora de projeto de lei do Núcleo Catarinense de Líderes pela Realidade Climática, rotariana desde 2018, exerceu várias funções no Rotary Club de Balneário Camboriú, foi diretor de protocolo, oficial de intercâmbio, presidente da Fundação Rotária e de Imagem Pública, foi presidente no ano Rotário 2020-21, integrante da Comissão Distrital de Imagem Pública nos anos 21, 22 e 22-23, integrante da Comissão Distrital de Serviços à Comunidade nos anos 2021, 21-22 e 22-23, sendo uma das organizadoras do programa Escola Resiliente do Distrito 4.652. Foi chair da Conferência Distrital 2023 e coordenadora do eixo de engajamento do Comitê de Brasil. Atualmente participa como consultora de comunicação do Comitê DEI Brasil e integra a comissão de IP do Diverso Rotary Diversidade Sem Fronteiras, do Distrito 4420. Mãe do Pedro, que tem 24 anos, e Thomas, que possui 21 anos. É ativista dos direitos das mulheres e pela realidade climática do Climate Reality Project. Curiosa, inquieta, amante de boa literatura e compulsiva por histórias que confirmem sua absoluta crença na humanidade, no bem, na força criativa e generativa do planeta. Aqui está ela, Luciene Vieira. A reunião está sendo gravada e ela vai nos falar sobre a mulher, a DEI, o Rotary. Com a palavra, a nossa querida rotariana, Luciene, neste momento, para engrandecer essa sala aberta. Ah, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Finalmente com o meu Zoom, ok. Eu vou fazer como regra, né? Sou integrante do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do Brasil. Temos a regra
de fazermos, então, a audiodescrição, e eu vou fazer a minha nesse momento. Então, eu sou uma mulher branca, com a tez bronzeada, porque faço atividade física ao ar livre. Eu estou com meus cabelos, que são castanhos e na altura dos ombros, presos num coque, displicentemente no alto da cabeça. Eu estou usando brincos prateados muito discretos, uma blusa sem manga preta, e não sei se vocês conseguem ver, mas de um lado está o meu distintivo de integrante do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotary, do outro lado, dois outros circulares, um que é um círculo verde, que é do The Climate Reality Project, né? Eu sou uma liderança pela mudança climática, de uma organização também internacional, do nosso Nobel da Paz, Al Gore, e acima um outro círculo, que são os círculos do Movimento Nacional ODS, do qual eu sou coordenadora estadual, como o Chico leu na entrevista aqui na minha biografia. Também tenho olhos castanhos e ao meu fundo eu tenho, então, um background, um fundo artístico, gráfico, que me mostra que eu sou integrante do Diversi Rotary, um clube que é do Distrito 4420, o mesmo do nosso futuro presidente Mário César Camargo. Então, dito isto, muito boa noite a todos, e a gente, então, hoje vai falar, apesar de toda a gentileza da Tânia, eu não sou, como vocês viram, não sou uma professora, não sou uma especialista, sou uma pessoa que, como todos nós aqui, apaixonada por Rotary, e com uma história mais presente na luta pela equidade de gênero, equidade feminina, né? Porque sou empresária e tenho feito isso há algum tempo, então tenho um pouco mais de habilidade nesse tema. Então, hoje a gente vai partilhar um pouco dessa minha história, e eu vou fazer uma sugestão, vou pedir já para o Chico, então, colocar a primeira página da apresentação. Eu vou fazer uma brincadeira, vocês se prestaram atenção, viram que eu gosto de literatura, eu vou seguir a proposta dos nossos imagens públicas, da própria presidente de Rotary do ano anterior, que sempre nos pedia, Jennifer Jones, para nós contarmos histórias, ela mesma uma grande especialista em storytelling. Então, a gente hoje vai falar uma conversa diferente, e eu vou sugerir para vocês, então, que a gente pense que isso aqui são histórias que eu vou partilhar, histórias que eu vou contar. Então, uma apresentação que, na verdade, são 2 capítulos e um epílogo, e a gente, então, vai falar sobre isso. Pode ser o próximo slide, por favor, Chico. Para começar, eu vou contar uma pequena fábula, uma parábola muito rápida, né? Que fala que havia 2 peixinhos nadando lindamente no mar, e de repente vem um outro peixe, né, na direção contrária, e fala: Oi, gatos, tudo bem? Como vão? Tudo bem aí, vocês? Como é que tá a água hoje? E os 2 se olham e falam: Ué, que água? Né, do que ele está falando. Então, sobre isso, a gente vai falar sobre essas coisas que a gente está todo dia aqui no nosso ao redor, que a gente não percebe, o óbvio que a gente não percebe. Então, eu vou tentar responder essa misteriosa pergunta que as pessoas sempre fazem, né? E sempre a gente quer falar sobre isso perto do dia 8 de março, e está chegando. Eu já fui convidada para falar hoje 2 vezes em rádio, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Por que é tão importante a gente falar sobre as mulheres no Rotary, mas não só, nas empresas, na política, nas tomadas de decisões? Por quê, né, que a gente precisa falar sobre isso e por que elas são importantes? Então, vamos para a próxima página. Onde estão as mulheres? Vamos pensar num livro que tem esse título e que ele é uma distopia, como a grande livro do Saramago, né, um ensaio sobre a cegueira, que de repente, um dia, acordam-se as pessoas no mundo e as mulheres somem. Todas as mulheres somem. Imagine que, então você, Chico, levanta e não se dá conta, de repente vai para a cozinha, não sabe onde está sua mulher, não sabe onde estão as pessoas, começa a preparar seu café, tal, sai, não encontra nenhuma mulher, liga o rádio,
para ir para o seu trabalho e não vê, vai ouvindo músicas, mas nenhuma voz feminina, nada. Cadê Elis Regina, Ivete Sangalo? Onde estão todas as mulheres? Marisa Monte, Billie Holiday, tudo sumiu. E você vai para o seu trabalho, mas antes você passa para tomar um café e você vê muitos lugares fechados porque as mulheres não foram trabalhar e daí não tinha funcionário. Mas você encontrou um lugar e lá você toma café e só homens. E aí você de repente passa no banco e daí você vê todo mundo em polvorosa, porque além das mulheres terem sumido, toda a história das mulheres sumiram também, e daí o dinheiro das mulheres no banco também sumiu. E daí ninguém sabe o que vai fazer com a economia mundial, porque todo o dinheiro das mulheres e tudo que as mulheres movem também some. Então, nessa situação, e você vai produzindo isso, né? Como é um mundo sem mulheres? Como seria um hospital sem mulheres? Como seria uma escola sem mulheres? Né? A presença da mulher no mundo é tão natural como é tudo na natureza. A gente não fica dizendo assim, a importância da bananeira macho sobre a bananeira fêmea. A gente sabe que as duas são importantes para a natureza. A gente aprendeu com a ciência, com a biodiversidade, a apreciar tudo. Sabemos que a girafa, o rinoceronte são tão importantes quanto o esquilo, quanto uma mínima abelha. Aliás, a gente sabe até que as abelhas são mais importantes por muita coisa. Então, a gente sabe da importância de tudo, do equilíbrio das espécies na natureza. E por que, então, não existir esse equilíbrio também entre os seres humanos? Gente, é isso, é sobre isso. Eu já podia terminar aqui a minha fala dizendo: é isso, é sobre isso, isso é água. A natureza nos fez diversos, somos diferentes, mas somos todos imprescindíveis. Eu podia aqui ficar falando a noite inteira sobre a importância da venca e dizer que eu sou a venca. E o Chico fala, mas Luciene, e a samambaia? E você vai me falar, é orquídea. Todos temos um papel primordial e precisamos estar nos nossos lugares. E por que que é importante a mulher no Rotary? Por que que é importante a mulher em todos os lugares? Porque somos, no Brasil, 52% da população. O Rotary precisa estar perto da comunidade, precisa representar a comunidade. Stephanie Ushiki, que vai ser a nossa presidente no próximo ano rotário, falou sobre isso. Exatamente assim. O clube de Rotary precisa espelhar a sua comunidade. Se você não tem um clube assim, aí está uma grande oportunidade. Então, está na hora de a gente olhar para as oportunidades de termos cada vez mais um clube que represente a nossa comunidade. Olha ao redor de onde você está. Como que é a comunidade onde você está? Se tem indígena, se tem mais negros, se tem mulheres. Você pode até pegar o censo da sua cidade, mas não precisa fazer isso. A gente já sabe, a gente conhece os dados. Vamos para o próximo slide. Né? E aí, então, assim, ó, se a gente pode olhar, ver. Se a gente pode ver, repara. É sobre isso, é sobre perceber o que está acontecendo, é sobre estar atento sobre tudo. Por isso que eu falo, é o óbvio. Mais um slide, por favor. Essa é uma imagem real de uma empresa, de um banco que saiu, acho que há uns 3 anos atrás, logo antes, um pouquinho antes da pandemia. E ela causou mas assim, grande comoção mesmo na internet. E não só, falou-se muito sobre a presença das mulheres nessa organização, que é uma organização, um banco de investimentos. E aí, as pessoas, eu coloquei aqui, entre aspas, embaixo, alguns dos comentários que as pessoas diziam, que é antinatural, que é antilógico, que é artificial, que uma empresa dessa com pouquíssimas mulheres é sem noção, é sem sentido e é cruel. Então, assim, não pensem nós que estamos aqui, né, achando que 20, 30% de mulheres no Rotary no Brasil não estão sendo percebidos pelo mundo.
muitas das pessoas que querem entrar na nossa organização começam a olhar as nossas fotos nas redes sociais, começam a participar das nossas reuniões, e se elas encontram isso aqui, uma imagem dessa, elas não se sentem representadas, porque na verdade a nossa comunidade não está espelhada aqui. Isso aqui isso aqui não é o Brasil. Isso aqui é uma realidade que é aqui, ó, as pessoas dizendo, cruel. Não, a gente pode não ver, mas isso aqui é água. Próximo, por favor. Então, não é para a gente também começar a tirar pedra, né? E dizer, olha, tá errado, vamos mudar e fazer uma coisa assim. A gente também precisa ter um olhar sobre o passado. E só assim a gente vai poder transformar o nosso presente e preparar-se para o futuro sem deixar ninguém para trás. Essa frase está em aspas, porque essa também é o lema do movimento ODS, do que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma proposta que a ONU fez em 2015 para até 2030, que são 17 objetivos. Começa com eliminar a pobreza, segundo, eliminar a fome, terceiro, saúde e bem-estar, quarto, educação e quinto, equidade de gênero. Depois do equidade de gênero, vai vir vida na água, vida na terra, trabalho decente, instituições, paz, instituições eficazes, parcerias, eliminar desigualdade, ou seja, todos os outros 17 grandes objetivos, energia limpa, são todos importantes para ter um desenvolvimento sustentável. Mas eles estão colocados por número não de graça, porque os cientistas do mundo inteiro se debruçaram sobre ele durante anos, foram 3 anos para a gente chegar ao desenvolvimento dos 17 ODS, e viu-se que, primeiro, a gente precisa eliminar a pobreza, segundo, a gente precisa eliminar a fome, terceiro, pensar em saúde. Por isso que quando a gente fala, vacina não é importante, a criança pode ir para a escola sem a vacina, não, primeiro saúde, depois educação, e aí já em quinto, equidade de gênero. Vejam como é importante nós termos as mulheres no mesmo patamar, porque desenvolvimento é isso. Aliás, a gente fica sempre projetando, né, os países desenvolvidos, se a gente fosse a Suécia, se a gente fosse a Finlândia, se a gente fosse a Dinamarca. Só repara como que são as condições das mulheres nesses países. E daí a gente vê qual é a diferença de um país desenvolvido e de um país pouco desenvolvido. Os direitos humanos e os direitos da mulher estão sempre juntos. Próximo. Então, a gente aqui é uma linha do tempo muito, muito rápida, tá? Porque eu prometi que eu ia falar pouco. Então, para a gente compreender o passado. O Rotary foi fundado em 1905. 4 homens. Como um clube, começando como um clube de negócios, onde se pretendia fazer network. Rapidamente, eles descobriram que, para fazer network, para fazer bons negócios, eles precisavam que a comunidade estivesse bem também, para ser tudo muito bom, para que todo mundo comece a se desenvolver. Aliás, esses são a teoria do ISG, né? Que a gente só pode ter uma boa economia quando tivermos o ambiente ok e a sociedade ok. Mas então, em 1905, o Rotary foi evoluindo, como tudo. E só em 1920, lá nos Estados Unidos, as mulheres começaram a conquistar o voto. Então, assim, não tinha mulheres no começo, porque não tinha mulheres em lugar nenhum, quase. Só elas começaram a votar depois. Aqui no Brasil, só conseguimos entrar na universidade em 1960, sem permissão dos maridos. 1962, se eu não me engano. A coisa é tão longa, que só o ano passado, aliás, agora há pouco, foi escrita uma lei para que tivesse equidade salarial entre mulheres e homens aqui no Brasil. E isso, quando existe uma lei, não é porque estava caindo não, gente, estava caindo de maduro porque estava acontecendo. Então, a lei existe porque, sim, mulheres ainda ganhavam menos em atividades similares aqui no Brasil. Como foi com o ECA, em 89, que nós conseguimos que os homens tivessem responsabilidade igual
as mulheres na educação dos filhos. Pensa. Então, como foi no Brasil e também no mundo, as mulheres têm uma conquista, meu Deus, assim, é histórica o que nós temos tentado para conquistar nossos direitos. Não só as mulheres, mas também os negros. E isso é importante a gente falar, porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala de várias, né? Questão da mulher, a questão do negro, a questão dos povos originários, questão do etarismo, a questão da comunidade LGBT. E os direitos tem até uma coisa bem, uma figura de linguagem que eu adoro. Quando a gente conquista um direito, é igual pasta de dente quando sai do tubo, não volta mais. Então é isso, quando a gente conquistou um direito, ou para os negros, com a abolição da escravidão, ou para as mulheres, as coisas vão se balançando, a gente não consegue mais ficar sem esses direitos. E a gente vai tentando. E aí vai fluindo o universo, o mundo, né? Às vezes com briga, às vezes com muita tensão, às vezes é mais fácil, mas normalmente é com muita tensão, tá? Então, as mulheres foram admitidas no Rotary em 89, com muita tensão, sim. Mas assim, quero dizer, não foi só aqui, sabe? Não foi só de 905 entrar e só em 89 as mulheres quiseram entrar no Rotary, não. Tinha história de mulheres no Rotary já a partir de 1950. E antes disso também. Mesmo clubes brasileiros, já em 77, pediram, o clube indiano, pediram para retirar o nome de masculino no regimento. Tudo foi sendo negado, mas as mulheres iam trabalhando, aí criaram-se a Casa da Amizade, mas estavam sempre fazendo alguma coisa. E as mulheres perto, e as mulheres por perto. Até que em 78, um clube, o Clube Rotary Clube Duarte, admitiu uma mulher. O Rotary tirou o clube, excluiu o clube, e em 89 o clube voltou com a Silva Whitlock, que ainda está viva, para contar essa história para nós. Então, assim, foi para a Corte Suprema. O clube perdeu seu status de clube e depois foi devolvido, porque foi comprovado que ele tinha razão na sua causa. Mulheres, sim, podem frequentar um clube de Rotary. Não isso é água, é óbvio, é natureza, não pode ser antinatural. E o Rotary não pode ser antinatural. Evoluiu. Em 2022, nós tivemos uma primeira presidente mulher. E agora, nesse ano, nós teremos a segunda. Nós estamos esperando sabemos que o próximo vai ser o homem, mas é um homem que é representante da América Latina, então a gente vê que aqui existe bastante diversidade e a gente está esperando que existam mais modelos de diversidade. Antes da Jennifer Jones, da Stephanie e do Mário César, nós já tivemos outros 3 brasileiros, nós tivemos também um presidente negro em 2002, um nigeriano, que inclusive o CDI fez uma matéria, um post muito bonito, o ano passado, no Dia da Consciência Negra. Tivemos representantes de várias diversidades. Então, para a gente ver que, assim, o Rotary, ele passou por algumas dificuldades para entender o valor da diversidade, que era seu valor desde sempre, mas que tem evoluído. E é isso que a gente espera, que vai evoluindo. E veja a rapidez. Agora vai ser cada vez mais rápido. O tubo depois, a pasta de dente depois que saiu do tubo não volta mais. Vai ser 2020. Acabou o próximo linha do tempo que eu fizer, eu não vou conseguir mais colocar tudo aqui num slide. Próximo, por favor. Aqui eu acho um dos documentos mais lindos que a gente tem dentro do Rotary. Assim, não está aqui todo ele, né? Mas assim, eu vou colocar exatamente esse trecho, né? Que o Rotary, no seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, lá nos últimos parágrafos, ele fala que ele reconhece que, historicamente, pessoas de certos grupos enfrentaram barreiras à associação para participar, para serem lideranças dentro do Rotary. Eles reconhecem que nós tivemos dificuldade, mulheres, pessoas LGBT, negros, mas que eles estão agora comprometidos a propagar a equidade em todos os aspectos do Rotary, inclusive nas nossas parcerias comunitárias, para que todos tenham acesso necessário aos recursos e oportunidades, redes e apoio para prosperar.
E daí, em consonância com o nosso valor de integridade, nós estamos comprometidos a sermos honestos, transparentes sobre onde nós nos encontramos na nossa jornada de equidade, diversidade, equidade e inclusão e continuar aprendendo e melhorando. Isso é uma excelente insight para nós. Não conseguimos, como seres humanos, sermos totalmente perfeitos, assim como não conseguimos ser totalmente sustentáveis, como não conseguimos ser totalmente inclusivos ou sem vieses. Sempre alguma coisa vai acontecer. A gente sempre vai achar que gaúcho é falador, ou isso aí não sei o quê, nordestino, baiano, a gente sempre vai achar alguma coisa. E a gente tem que sempre trabalhar os nossos vieses, sempre, sempre. Por poucas coisas a gente vai se dando conta de como nós temos vieses. Mas isso é importante, que a gente esteja preparado para aprender e a continuar aprendendo e melhorando. Próximo, por favor, senhor Chico. E aqui, então, um modelo, eu espero que essas fotos estejam bem claras para vocês aí nas suas telas. Eu trouxe essa foto que recentemente apareceu nas nossas redes sociais, da fundação, essa em preto e branco, da fundação do Rotary São Paulo, tá? Que completou agora, dia 13, 100 anos, Rotary Clube São Paulo. Então, aqui tem a bandeira lá de São Paulo, lá atrás, não é dos Estados Unidos, acho que, ou dos Estados Unidos, mas está lá também. Aqui bem na frente, de preto, está o fundador, né, Paul Harris, e daí todos os brasileiros que participaram da fundação. Então, a gente vê uma foto linda, diferente até, não estão todos assim postados, mas uma foto só com homens, se vocês conseguirem reparar, tem homem até o final. E agora, aqui, uma foto também desse ano, que é da Sociedade Arccamp, de todos os doadores, grandes doadores do Rotary, Major Donors, unidos nessa escada aqui. Então, temos mulheres, temos indianos, não temos muitos negros, acho que temos um ou dois, mas temos muitos orientais, temos mulheres, homens e mulheres de todas, assim, bastante equilibrado. Essa é a figura do Rotary hoje. O Rotary precisa do dinheiro de toda essa gente, da doação de todas essas pessoas, do esforço de todos nós, sem deixar ninguém para trás. Essa é a figura do Rotary do futuro. E cada vez eu espero mostrar fotos mais diversas para todos nós e que a gente possa representar as nossas comunidades e o nosso planeta nas nossas imagens assim dentro do Rotary. Próxima, por favor. Estamos chegando ao final, e daí então é uma brincadeira, quero uma explicação profunda, filosófica do meu filósofo predileto, não é o filósofo predileto, é uma brincadeira. Vamos para o próximo slide, por favor. Mostrando que o epílogo não é o final dessa história, mas então, assim, vamos, por que então as pessoas responder essa pergunta, né? Ah, mas essa coisa de diversidade, isso é uma modinha, isso é uma bandeira, isso não vai durar, né? Então, a próxima, então, tela, por favor, São Chico. Então, aqui é o filósofo, é o Lulu Santos, né? Com aquela música dele que diz que nada do que foi será do novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, que a vida vem em ondas como um mar. Tudo que a gente vê agora não é igual ao que a gente viu um segundo. Tudo muda todo o tempo no mundo. Então, a gente tem muita coisa para evoluir, a gente tem muita coisa para resolver, mas o que a gente conquistou hoje, rapidamente a gente vai vir uma nova onda que pode até a gente achar que não vai conseguir, mas a gente vai atrás. Até eu gostei muito de uma dos encontros, a Tânia estava lá também, o nome dele é Rodrigo, ele é um presidente de comissão de diversidade de um clube de São Paulo, e ele é da comunidade LGBT. Ele disse, você sabe que eu gosto muito de me unir às questões da luta feminina, porque toda vez que alguém quer falar mal de gay, ou falar mal de qualquer pessoa, fala que é efeminado, que é fraquinho, que é mulherzinha, que é mimizento, que é supérfluo, tudo que é pejorativo é uma qualidade feminina. E eles colocam essas qualidades femininas, tipo,
pejorativas, de pouca inteligência, de rasas, de não sei o quê, para todas as outras pessoas. E quando as mulheres fazem uma conquista, a gente também conquista junto. Então, e a gente prova junto com as mulheres que nós não somos assim. Então, ele falou: eu gosto muito de lutar pela causa feminista, porque a causa feminista também é a minha. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Penso muito nisso. A causa feminista é a minha também. A causa racial também é minha. A causa indígena também é minha. O etarismo é meu também. É de todos nós. Porque quando a gente consegue uma, a gente consegue todas. Aí acho que já está no final. Aqui está os meus dados, o Rotary Club que eu estou, né? O Diversidade Sem Fronteiras, que é um clube brasileiro temático sobre diversidade. E daí agora, assim, que a gente terminou, não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu tinha falado de fazer uma pequena alusão, já que hoje é dia 14 e, e o dia de São Valentim, e no mundo inteiro se celebra o amor de todas as formas, que é um pouco diferente do nosso Dia dos Namorados. Eu quero fazer uma lembrança de uma palavra, de uma expressão que a gente teve, que o Rotary nos trouxe, que foi o empoderamento de meninas. E que a gente usa muito também para falar sobre o empoderamento de mulheres. E que a gente pode falar muito também sobre o empoderamento dos negros, o empoderamento da comunidade LGBT, o empoderamento do povo indígena. E aí as pessoas, eu lembro que aqui no meu estado, que horrível isso, eu detesto essa palavra. Como que poder, né? Não, e aí eu me dava conta de que as pessoas tinham uma confusão nisso. Não é culpa delas, porque a gente realmente está habituado com esse poder autoritário, poder controlador, poder marcial, um poder que a gente, o poder até da corrupção, o poder do político, o poder sabe, que parece que é insaciável, que nos torna pessoas muito más. E aí quando eu falava que a gente estava buscando empoderar meninas, ficava uma coisa assim, mas os meninos não, né? E uma confusão muito grande. E aí, então, eu sempre falava sobre isso, sabe? Que foi Se você digitar hoje empoderamento, e quem tentou já sabe, o Word, o corretivo, tudo ele põe vermelho, assim, sublinha em vermelho, porque essa palavra ainda não está no nosso dicionário de português. É uma neologia, uma tradução do empowerment mesmo do inglês, que é de trazer poder. Mas o power em inglês é uma coisa sobre energia, sobre luz. E aí eu sempre falava, o empoderamento que a gente está buscando é o poder que é o que o conhecimento, a inteligência dá. Né? A gente sempre tem essa frase, né? Conhecimento é poder. E é sobre esse poder. A gente dá conhecimento para as mulheres, conhecimento para as pessoas poderem sair do seu lugar, alcançarem suas metas, conhecerem seus direitos e buscarem conhecimento da sua força, inclusive. E daí, então, queria lembrar de alguns. Eu não trouxe aqui imagens, mas eu tenho certeza que vocês podem acessar essas imagens nas suas mentes. Vamos lembrar de Stalin, Napoleão, Gengis Khan, Hitler. Que mais? Esses homens tão poderosos que fizeram, sabe, uma grande mal para o mundo, né? Tanta morte, tanta coisa. Eles eram realmente o Alexandre o Grande, né? O Macedônio, Alexandre o Grande. As conquistas, né? Eles eram homens, sabe o quê? Baixinhos, gente. Acho que até tinha minha idade. Eles não eram fortes. O poder deles não vinha disso aqui, ó. Eles tinham um outro tipo de poder, um poder que era um poder pelo controle, porque eles tinham um vazio dentro. Aí eu quero que vocês pensem em homens como Jesus Cristo, Gandhi, Buda, o próprio Papa, que também não são fortes, ou seja, são pessoas que usam o poder de uma outra forma e que têm um poder muito diferente. Né? Jesus Cristo e Buda, inclusive, foram tentados pelo demônio, segundo diz a história, oferecendo o que para eles?
poder. E eles disseram que não. Por quê? Primeiro, que eles tinham poder dentro de si. E segundo, que o poder não era, o poder que eles queriam não era o poder de controlar as pessoas, mas de ensinar as pessoas, de levar a palavra às pessoas, de fazer as pessoas terem luz através do poder. E Jesus disse isso mesmo, né? Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. E esse within, esse dentre vós, é aqui dentro da gente. E Buda também. Buda estava morrendo, e daí as pessoas estavam, os monges lá estavam lá chorando, e ele dizia, não, procurem a luz, ele falava a lâmpada, procurem a luz dentro de vocês. Então, é sobre isso hoje que eu quero falar, sobre a gente aqui unidos, trocando, partilhando, vocês falando, querendo aprender, eu querendo partilhar, e vocês aqui comprometidos com o bem, sabe? A natureza da humanidade, ela é sempre muito mais para a generosidade do que para a agressividade, do que para o egoísmo. Então, a gente está aqui, hoje, cada um de nós está aqui muito mais porque nós somos símbolos, a história de muita generosidade, de muita gente que veio e investiu em nós e acreditou em nós, do que gente que veio e nos fez mal. Então, sobre esse amor que a gente carrega de todas as pessoas que acreditaram em nós, de todas as pessoas que vieram até aqui, é sobre esse amor que eu quero falar, sobre esse empoderamento. E quanto mais a gente for gentil com a gente mesmo, descobrindo a nossa luz, mais gentil a gente vai ser com o planeta e com tudo que a gente vê pela Terra, inclusive com o outro. E é sobre isso. Muito obrigada. Desculpe esse grande prólogo final aí, mas eu fiquei de falar e aí não vou deixar a Tânia decepcionada. Muito obrigada a todos. Então, Luciene, muito obrigada pela sua presença, pela sua fala. Muito bacana mesmo as suas palavras. Nós queremos saber se tem alguém que gostaria de fazer uma perguntinha só, porque nosso horário está corrido. Então, Chico, tem alguém aí que vai fazer uma pergunta para a Luciene? Alguém com a mãozinha levantada? Ou quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar? Por favor, Chico. Já que não tem aqui, eu vou conversar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que essas colocações que o Luciane trouxe, elas foram colocadas e têm sido colocadas na sociedade e em momentos anteriores nós tivemos conhecimento, especialmente no caso da mulher, de ativistas em vários locais do mundo. Hoje nós temos ativistas em vários cenários, não só no cenário da sociedade humana. Mas uma coisa que eu gostaria de saber, porque eu não estudo isso, né? Eu não sei, então, como Luciene é uma senhora conhecedora do assunto, como é que está evoluindo essa questão da participação da mulher de forma igualitária na sociedade muçulmana? Olha, é uma pergunta difícil, porque existe uma questão religiosa, né, de crença, muito difícil e que a gente, que não só que está envolvido com várias coisas, inclusive não só com a questão da mulher, mas inclusive questões muito mais profundas que fazem, inclusive, o acordo Israel-Palestina ser cada vez mais difícil e parecer cada vez mais distante. Né? Que são diferenças culturais muito grandes, né? Como
como os muçulmanos veem a posição da mulher e como a outra parte vê. De todo modo, assim como existem os judeus ortodoxos e não ortodoxos, existem judeus de todos os tipos, cristãos de todos os tipos, também existem muçulmanos de todos os tipos. Eu confesso que eu tenho, infelizmente, pouco contato com a cultura islâmica aqui no meu estado, mas, e mesmo porque eles, infelizmente, são muito restritos, né? A gente tem pouco acesso a eles. Entretanto, eu vejo que não é um movimento de todo o islamismo, que também eles estão buscando serem mais evoluídos, e não é todos eles que veem a mulher assim. Tanto que você pode ver, existem islâmicos que pedem para a mulher usar um véu por todo o rosto, só deixando os olhos. Outros você pode só cobrir, mas não pode deixar a raiz do cabelo. Outros você pode cobrir assim, outros você não precisa. Ou seja, existem vários, não são todos que são assim. Agora, mesmo elas, né, a gente tem visto no Irã, no Afeganistão, grandes movimentos de libertação feminina, muita morte, muita gente morrendo. Inclusive, agora eu vi também, faz umas 2 semanas, um jovem de 22 anos que foi decapitado porque ele estava defendendo aquela moça que foi morta porque não estava usando véu. Então, veja que, mesmo, como eu falei, eles tinham conquistado um direito, eles tinham uma sociedade mais aberta, e de repente veio um sistema político mais conservador, ou seja, um sistema, um regente, um governante que está usando a religião para dominá-los, e aí é uma religião muito mais conservadora, e a sociedade não está aceitando. Então, o que eu vejo, não existe como, mesmo os islâmicos terem muita diferença. Pode ser que eles não acompanhem da mesma forma, mas não há como essa onda dos direitos. O mundo está globalizado, não tem como eles ficarem fechados numa ilha. Eles vão precisar abrir. Não existe isso, eles ou vão morrer. Então, eles vão precisar abrir, vão precisar dos outros, porque todos nós precisamos, e aí as coisas vão acontecendo. Talvez mais lentos para eles, mas não como a gente desejaria, mas assim é o que eu vejo. O que eu vejo, não existe como nós tirarmos direitos das pessoas, direitos que são básicos, como ir e vir, como estudar, como ter acesso a mesmo tratamento médico, não tem como. Isso, daqui a pouco, mesmo as sociedades menos desenvolvidas, elas vão aprendendo, elas vão desenvolvendo, porque as coisas são assim no mundo. Uma evolução que pode ser lenta, mas ela acontece. Muito bom. Muito bem. Desculpe, sim. Obrigada. Eu percebi isso quando eu estive no Marrocos e no Egito, no Cairo. Algumas pessoas me disseram que as mulheres de lá não estão mais querendo utilizar as roupas do jeito que elas usam, que elas estão, de uma certa maneira, sendo muito influenciadas por nós. Então, quer dizer, é aquela coisa, de alguma forma, a gente recebe influência do outro e também transmite influência para o outro. E é isso. Somos mulheres, vamos vivendo, vamos levando a vida. Eu te agradeço imensamente, Luciene, pela oportunidade de nos falar sobre o empoderamento das mulheres, sobre a preparação para o futuro e para um rótulo diferente, mais igualitário, né? Mais equânime. É isso, né, Chico? A gente agradece a Luciene. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Ou então a gente vai também agradecer muito, e muito mesmo, as pessoas que participaram aqui conosco, né? Luciene Vieira, muito obrigada, tá? Agradecemos do fundo do coração. Olha seu certificado, Luciene. Seu certificado. Obrigada. E depois Obrigada. a gente te Nossa, que envia. bonito que é. Obrigada, Ah, Tânia. pois Parabéns a obra, vocês também. né? Claro. Aguardando você
na nossa próxima sala aberta, que vai ser no dia 10/3, me parece. Tá? É a segunda quarta-feira do mês de março, aguardando vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Se vocês quiserem ficar aqui, a gente ainda está por aqui. Muito Tá, obrigada. de Oi, nada.